E a nossa quarta-feira dos quadrinhos retorna, desta vez trazendo mais de o que é Cavaleiros do Zodíaco, explicando cada uma das sagas. E aqui no caso, nós vamos nos focar em um grande arco que começa desde 2002 até os dias de hoje, que já teve 3 grandes sagas no mangá e que estranhamente ainda não teve anime, mas eu acho que merecia material próprio. Eu estou falando de episódio G, sendo que esse G vem de Gold, porque é justamente um arco de Cavaleiros do Zodíaco focado justamente nos Cavaleiros de Ouro. Não é uma saga dentro da linha principal. Eu não uso o termo canônico não, porque eu acho que não faz sentido dentro das produções japonesas o conceito de cânone. Cada saga é oficial e tem o seu próprio universo e acabou. Inclusive, uma coisa importante, no mangá Next Dimension, que é da linha principal feito pelo próprio Masami Kurumada, nós temos o momento onde é mostrado o multiverso de Cavaleiros do Zodíaco com múltiplas linhas do tempo, com passados, presentes e futuros alternativos, né? Então, tudo aquilo que é criado por Cavaleiros do Zodíaco faz parte de Cavaleiros do Zodíaco, cada um com a sua própria linha e que pode entrecruzar ou não. Inclusive, uma coisa importante, todo elemento que é utilizado em sagas fora da linha principal de Cavaleiros do Zodíaco, ele pode ser retomado e reestruturado dentro da saga principal. Então sempre funciona como um teste de ideias também para o arco principal de ideias. Sendo que no caso, Saga G foi feito por Megumo Okada, que já tinha feito outros grandes mangás, inclusive que viraram animes, né? E tem todo um padrão de desenho diferente, porém que é ultra detalhado, isto é, você vê cada minúcia de cada rebite, cada parafuso, cada cordinha que amarra cada elemento das armaduras dos cavaleiros, o que é extremamente interessante, acaba tendo um toque único na história. Mas, vamos lá, vamos começar exatamente do que é. O primeiro arco, a primeira saga de episódio G, ele se passa com o Cavaleiro de Leão, o Cavaleiro Aioria, tendo que lidar com o fato de todo mundo olha com muita desconfiança dele, já que consideram o irmão dele um traidor que tentou matar a deusa Atena no passado, né? Claro que, como acontece no universo tradicional, ele não tentou matar, o irmão foi morto quando tentou salvar a deusa Atena do mestre do santuário, que na verdade é um impostor, né? E é bem interessante aqui que o mestre do santuário, o cavaleiro de Gêmeos desaparecido, que se finge que é o grande mestre desde... Como se o mestre de 200 anos atrás ainda estivesse vivo, né? Só o que acontece, aqui é mostrado bem a dupla personalidade dele, com um lado maligno tentando pegar o tempo todo se manifestar, e ele lutando continuamente contra aquele lado maligno. E ainda mais temos uma coisa interessante, porque o que acontece? Aqui nós temos alguns inimigos secundários, mostrando que mesmo quando não tem nenhuma grande entidade maligna ameaçando a Terra, sempre tem algum espírito do mal aqui e ali atacando, guerreiros independentes tentando pegar e usar sua força superior para causar o caos, né? Tanto que a primeira história é o Aioria tendo que lidar com um cavaleiro independente que pegou tentar sequestrar uma usina nuclear, para vocês terem uma ideia, né? Para depois na história seguinte ele enfrentar um espírito maligno que infiltrou-se numa estátua. E o que ocorre? Aqui o arco principal envolve Cronos, o deus do tempo. A ideia básica é que seus discípulos eles estão despertando, né, os outros titãs. E o que ocorre é que os titãs estão querendo pegar e libertar seu grande mestre. E nesse processo nós temos, na verdade, 3 camadas de vilões. Em primeiro lugar, os 12 titãs, que ocupavam o lugar dos 12 deuses do Olimpo no passado e agora querem retomar o controle do mundo. Só que a gente tem que lembrar que eles não são exatamente deuses, já que eles são bem poderosos, mas temos que considerar que todos estão enfraquecidos após terem a grande batalha contra os deuses há milhares de anos atrás, né? Então podemos dizer que eles são bem poderosos, mas sem ser umas coisas absurdas, diferente do próprio Cronos, já que ele é uma divindade, o senhor dos outros titãs. Número 2, nós temos os gigantes. Aqui que seria meio que uma espécie inteligente que viveu na Terra também naquele período.
e que é colocado como uma outra linhagem de sangue divino, né? Sendo que eles também são 12 guerreiros extremamente poderosos, muito mais altos do que seres humanos, né? E apesar das batalhas serem curtas, eles têm visuais bem interessantes, saindo do padrão dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Com padrões de guerreiros, com vestimentas de batalhas próprias que fogem da estrutura de armadura, né? E que funcionam muito mais para desviar a atenção e assim como causar distração e dividir forças dos cavaleiros, né? Como uma espécie de força de suporte para os titãs. E em terceiro lugar, à medida que o poder do Cronos vai se manifestando, forças da antiguidade também começam a pegar e se manifestar. Então, nós temos uma das irmãs da Medusa, que sim, na mitologia grega eram 3 as chamadas Górgonas, que tinham a mesma maldição da Medusa. Em alguns locais, inclusive, eles estão colocados como amaldiçoadas, dependendo da lenda, né? Mas como sendo semideusas ou deusas que nasceram com essas características, né? Sendo que a Medusa seria a única com característica mortal, porque teria sido morta, né? Mas só para ter um pouquinho noção de mitologia grega. Então acontece, uma das irmãs da Medusa volta para pegar e se vingar. Nós temos também fantasmas de guerreiros do passado, como por exemplo o fantasma do Minotauro, que é assombrando Creta também, tentando devorar crianças, né? E por aí vai. Então nós temos monstros da antiguidade retornando, guerreiros gigantes e os próprios titãs. Tudo isso acontecendo em diversas camadas durante o processo de tentativa de retorno de Cronos. E é bem interessante o conceito aqui, que temos a ideia do golpe, do poder do Aiolia ser uma coisa ligada ao relâmpago. Então existe uma certa conexão íntima entre o poder do Cavaleiro de Leão e o poder do próprio Zeus, que é o deus do relâmpago e pai da deusa Atena. E é estabelecido alguns paralelos durante a história. Ao mesmo tempo, os cavaleiros, cada um tem sua personalidade, e existe aqueles que são mais do tipo, entendendo o que está acontecendo. Alguns desconfiam de que o mestre está falando besteira e são a favor do Aiolia. Outros são a favor do Aiolia, simplesmente pelo fato de que, bem, foi o irmão dele que cometeu o crime, não ele, né? E existe aqueles ultra desconfiados, né, que pegam, não acreditam muito nele, pouco a pouco vão ganhando a confiança, né? Sendo que existe aqueles que sabem que o mestre é malvado, porém seguem ele de qualquer jeito, né? E vão ganhando ou não a confiança da Aiolia de acordo com que, bem, pelo menos ele tá defendendo a Terra, então vamos no momento fazer essa aliança. Então a gente tem diversos padrões de relacionamento com cada um dos Cavaleiros Dourados dos signos do Zodíaco dentro dessa história. Lembrando que além da saga em 20 volumes que saiu e que está saindo atualmente no Brasil pela New Pop, na época foi lançado por outra editora anos atrás aqui no Brasil, né? E agora finalmente está retomando. Só que com material com muito tamanho maior para ver melhor a arte, com muito mais qualidade de papel, né? Então, existe ainda o episódio G0, que é um volume especial lançado no Japão, onde temos uma história completa da época quando o Aiono estava vindo o Cavaleiro de Sagitário e quando o Aiolia, ele era, como irmãozinho menor, aprendiz dele como Cavaleiro de Ouro, vivendo aventuras no Egito, tendo que lutar contra um espírito maligno que foi despertado, porque construíram uma represa bem em cima de um templo antigo, sabe? Então, bem bacana. Além desse arco de 20 volumes, nós temos ainda, depois a continuação, que é Saga G Assassino, que no sentido de assassino de deuses, né? Onde o negócio pula toda uma geração. Temos a nova geração de Cavaleiros de Ouro, né? Inclusive muitos daqueles que a gente conhece, né? Como o Yoga, o Shun, o Shiryu, todos reinterpretados, né? E o bem bacana é que as armaduras de ouro são diferentes nessa novo arco. Porque existem duas ideias básicas, né? Que como os novos Cavaleiros de Ouro, né? Que é o Shiryu, que era o Cavaleiro de Dragão, virou o Cavaleiro de Libra, por exemplo. O Cavaleiro de Andrômeda, que era o Cavaleiro que pegou e o novo Cavaleiro de Virgem, né? Então, as armaduras novas, as armaduras de ouro, elas têm certas influências justamente ficando uma mescla dessas armaduras anteriores que os cavaleiros tinham, né? Pegando um pouco dessas características, né? Provavelmente devido ao grande poder que eles têm do cosmo deles, né? Lembrando que as armaduras, cada vez que elas são reconstruídas, elas sofrem algumas pequenas modificações, né? E a armadura não é simplesmente uma proteção, ela funciona tanto como uma reserva de energia
energia, quanto ela se molda também ao corpo de cada usuário, a fim também de pegar e facilitar sua capacidade de combate. Então podemos pensar até onde as armaduras se acomodaram para facilitar o poder justamente desses cavaleiros, e que são muito mais poderosos do que a geração nova. Tanto que uma coisa bem bacana que acontece é que quando esses cavaleiros de ouro são ameaçados, primeiro eles lutam sem armadura, manifestando os poderes deles de forma brutal, e quando o nível de poder dele atinge um determinado ponto, mostrando que eles precisam realmente de um auxílio no combate, vêm as armaduras. Então podemos dizer que cada um cavaleiro de ouro dessa nova geração tem o poder de 2 cavaleiros de ouro do passado, quase, tipo, fazendo uma analogia básica, já que sozinho, sem armaduras, ele já tem o mesmo nível de poder de um cavaleiro de ouro normal, né, que estivesse usando armadura no passado. Quando tem a armadura, o negócio é amplificado ainda por cima. E aqui nós temos uma coisa interessante, porque o grande catalisador dessa nova aventura, do Saga G Assassino, é que um cavaleiro de outra dimensão, um cavaleiro de Capricórnio, vem parar no mundo deles, tentando ajudar eles contra uma mega ameaça que está chegando. E aqui nós temos justamente 3 camadas de ameaça novamente. Em primeiro lugar, nós temos um grupo chamado de gladiadores, que não são exatamente um grupo tão organizado em si, mas a ideia básica é que existem guerreiros independentes que, ao aprenderem a manipular tanto sua energia quanto modificarem continuamente suas armaduras, se tornaram imortais e vagam pelo mundo em busca de poder. E o que acontece é uma coisa meio Highlander, né? Pra quem assistia seja a série de animação, série live action, a trilogia clássica do Highlander, que sim, teve tudo isso da série da saga dos Imortais do Highlander, né, que agora vai ter remake estrelado pelo Henry Cavill, se não tiver nenhum problema de produção, diga-se de passagem, né? Então, o que ocorre é que temos então esses gladiadores, né, que eles começam a ser contratados por uma figura misteriosa para pegar e atacar os cavaleiros, uma parte deles. Então são cavaleiros de várias lendas, né? Temos o Siegfried, que realmente matou o dragão lendário, com o descendente do deus Odin lutando contra o Shiryu nessa história, que é o Cavaleiro de Dragão. Nós temos uma guerreira, uma amazona, que seria a inspiração para a criação de Alice no País das Maravilhas, e muitas outras ideias. Então a ideia básica é que cada guerreiro vem de uma mitologia ou conto de fada diferente, sabe? A outra camada são os Sem Faces. Esses são um grupo de semideuses ou deuses menores, com poderes muitas vezes elementais, que justamente controlam várias atividades no submundo, só que no submundo do crime, não no submundo de Hades, né? Então, a ideia basicamente é que várias organizações, atividades criminosas, eles pegam, participam, né? E são diretamente relacionados, né? Temos, por exemplo, um poderoso elemental da água que enfrenta o Cavaleiro Yoga de Aquário, ou um cavaleiro conhecido como Ceifador, que é quase como se fosse uma cópia menor justamente do Cronos, né, que é capaz de pegar e cortar diretamente usando sua foice a linha vital que liga a alma ao corpo, né, e o que acontece é que ele vai enfrentar justamente o cavaleiro Shun de Virgem dentro dessa história, né. E a terceira camada, que é a realidade de onde vem justamente o Shura, né, que é justamente uma cópia maligna do Santuário da Deusa Atena, uma dimensão onde o santuário se perverteu, inclusive o mestre do santuário conseguiu matar Atena, se banhar no seu sangue e absorvendo seus poderes divinos, tornou-se um deus das trevas, né, e após basicamente seu mundo ter sido devastado, ele pega e começa a querer dominar essa dimensão, ir para uma dimensão paralela, né, onde ainda exista humanidade para poder dominar e escravizar, né. Então temos versões malignas de vários grandes cavaleiros, tanto que uma das cenas mais ápices da história, né, é quando nós temos a briga entre 2 cavaleiros de Ares, né, um que é o cavaleiro Kiki de Ares na dimensão do bem, né, que ele ir lutando contra a versão maligna do seu mestre, o cavaleiro Mu de Ares de outra dimensão, né, só que fortalecido pelos poderes das trevas. Então aqui o cavaleiro Mu de Ares do mal, ele pega,
começa a criar uma chuva de meteoros para devastar a Terra, e o cavaleiro Kiki de Ares do bem une a energia dos cavaleiros da deusa Atena para poder pegar e criar um mega campo de força, uma muralha de cristal gigante para proteger a Terra dessa chuva de meteoros. Então, sim, realmente, quando chega nessa terceira etapa, imagine um nível bem cósmico, bem Dragon Ball de poder, sabe? Com direito, inclusive, a uma mega batalha final contra uma versão maligna de Zeus, vindo dessa dimensão paralela também. E, por fim, depois de tudo isso, ainda temos atualmente a saga G Hacking, né? Que Hacking é o tipo de música clássica justamente para despedida, para velório, etc. E o que ocorre é que aqui nós temos a ideia de que o mundo foi quase todo destruído pelo ataque de forças primordiais, então anteriores aos deuses e aos titãs. Nós temos entidades primordiais que governavam a Terra. Parte desses aproveitaram o caos todo dos acontecimentos do Saga G e Saga G Assassino para poder pegar e fazer um ataque massivo contra o planeta. E a ideia básica é que os protagonistas novamente são os cavaleiros que a gente conhece, como o Seiya, o Shiryu, o Yoga, né, tendo que pegar e lutar para ajudar a impedir que as últimas habitações da humanidade sejam devastadas e tentar combater justamente os ataques divinos. Tanto que tem um momento onde a gente pula vários anos com uma nova encarnação da deusa Atena, já que a anterior ela se sacrificou para pegar e defender a Terra, né, e a nova encarnação de Atena começa a ser treinada justamente pelos grandes cavaleiros do passado que ainda estão vivos, para poder pegar e despertar seu poder divino e lutar contra as forças do mal. Fora isso, tem vários pequenos spin-offs, capítulos extras, alguns mais mostrando o dia dos cavaleiros, outros mostrando algumas missões secundárias, sabe? Mas realmente é uma das minhas sagas favoritas de Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu espero, inclusive, que a New Pop, que lançou poucos dos volumes, entre numa velocidade maior, lançando a cada trimestre, pelo menos cada volume, que eu sei que é uma arte bem complexa e difícil de trabalhar, né? Então, mas espero que seja numa velocidade decente, já que saiu quase que um volume por ano, né, sendo que a gente tem mais de 50 para alcançar os japoneses, mas que eu acho inclusive valeria muito a pena alguma adaptação para anime, já que pensa um anime, a gente que gosta tanto de Cavaleiros do Zodíaco, e chegasse um anime protagonizado pelos nossos queridos heróis, só que com a nova geração de Cavaleiros de Ouro, com as armaduras apresentando meio que a fusão das armaduras clássicas deles com as armaduras de ouro, mostrando um novo nível de poder, e lutando contra justamente aquilo que a gente sempre quis, né, que é guerreiros das mais diversas mitologias e lendas, sabe? Inclusive, muita gente quer até hoje uma saga de Zeus, que provavelmente vai acontecer no mangá tradicional, né? Só que a gente tem uma grande batalha contra Zeus, como eu falei, dentro dessa história no Saga G, mais precisamente no Saga G Assassinos, né? Então, imagine a grande batalha, imagine como ficaria o hype das pessoas vendo, nossa, durante uma semana vai ter a grande batalha contra Zeus, que legal, sabe? Mas vamos ver que existe alta chance de final desse ano a gente ter anúncio de anime, já que ano que vem é 40 anos de comemoração do anime de Cavaleiros do Zodíaco, sendo que final desse ano, já que foi no finalzinho de 85, começo de 86 que foi lançado o mangá, é 40 anos também do mangá, isso junto com 40 anos de Dragon Ball. Então aproveitar essa mega vibe de 40 anos de Dragon Ball e 40 anos de Cavaleiros do Zodíaco para lançar novas mega animações dos dois, né? Lembrando que a gente já tem uma animação atual do Dragon Ball Daima, que se vocês quiserem pegar, a gente comenta aqui no canal, que eu acho bem bacaninha. Então, acho que seria muito perfeito para pegar e lançar uma nova série animada de alguma forma, né? E vocês já leram Saga G? Já conhecem outros spin-offs de Cavaleiros do Zodíaco? Coloquem nos comentários, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!